Ei gente, tudo bem? Meu nome é Ike do Belém e este é o Professor. Então, o vídeo de hoje vai ser bem Black Mirror, porque o assunto de hoje é Black Mirror. Então, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre como a gente pode pensar a geografia através de Black Mirror. Como é que Black Mirror a gente consegue analisar, pensando na geografia, como é que a gente consegue refletir a geografia dentro dessa série que eu acho maravilhosa. Tá, mas pra quem não conhece a série, Black Mirror é uma série antológica. O que é isso? É uma série que cada episódio conta uma história que não necessariamente tem ligações entre si. Tem alguns episódios que tem algumas outras referências, mas não necessariamente tem ligações. Essa série, cada episódio vai trazer alguma história que vai trazer de forma como que a sociedade lida com tecnologias, como é que a sociedade vai se ligar com a internet. São críticas muito boas, todos os episódios fazem alguma reflexão, ou então faz a gente repensar como é que a gente está lidando com as redes sociais, como é que a gente está lidando com as tecnologias, como é que a gente está lidando com tudo isso que a gente vê em movimento na sociedade. Quando eu falo que a geografia é muito Black Mirror, eu quero fazer a gente pensar nessa relação dinâmica que a geografia possui, de como é que a sociedade, o ser humano, tem um papel muito influente na geografia. A gente pensa na geografia dessa relação do homem com o seu espaço. Então a gente pensar em como é que o ser humano vai se lidar com determinado espaço. Podendo ser, em alguns episódios, por exemplo, um espaço virtual, ou então um espaço físico mesmo que a gente pensa, e como é que as ações políticas, as ações humanas vão se lidar através desses episódios. Eu vou listar aqui agora alguns episódios que eu acho que trazem algumas reflexões bem bacanas. Todos os episódios dá pra gente pensar um pouco, mas esses aqui são alguns que eu acho que são bem válidos a gente pensar no que eles trazem e quais que são as reflexões que eles vão trazer. E outra coisa, eu não vou contar a história de cada episódio, porque uma parte muito legal de Black Mirror é a gente se chocar com o que acontece, porque a gente acha que vai acontecer alguma coisa, no final é totalmente outra, e é muito legal essa sensação que Black Mirror traz. Então eu não vou contar muito sobre a trama, eu vou contar o básico da trama e não vai ter spoilers nesse vídeo. O primeiro episódio que eu vou recomendar, ele se chama Engenharia Reversa. Ele é o 5º episódio da 3ª temporada e ele vai contar a história de um soldado em que ele é colocado para matar baratas. O que seriam essas baratas? Seriam como se fossem alguns seres humanos que foram zumbificados, se tiverem algum problema. Isso eu vou contar da história. Esse episódio ele é muito interessante, que a gente faz a gente pensar como é que o ser humano lida, por exemplo, com a indústria bélica, como que a sociedade lida com as guerras, com os conflitos, de como que as organizações militares são tratadas e de como é que é essa organização e como é que essa relação, principalmente em conflitos. Eu acho que vale muito a pena esse episódio, é um dos meus favoritos e ele é realmente muito, muito, muito bom. O segundo episódio que eu vou recomendar se chama Momento Valdo, ele é o 3º episódio da 2ª temporada. Ele vai contar a história de um comediante que faz um personagem, um Valdo, e esse comediante vai acabar ganhando uma série. Só que para ele divulgar a série, ele vai entrar na corrida presidencial do Reino Unido. Dentro dessa corrida presidencial, ele vai entrar como personagem. E a gente vai pensar em como é que essa caracterização, essa figura política, no caso o Valdo, ele vai se mostrar dentro da sociedade como é que a gente, às vezes, a gente despreza tanta política, a gente despreza algumas piadas e elas acabam se tornando realidade. É interessante a gente pensar em como que figuras tão caricatas, tipo, pior que tá não fica, consegue movimentar tanto voto, consegue mobilizar tantas pessoas e trazer essa crítica na realidade. É bem bacana esse episódio e eu recomendo muito. O próximo episódio, ele é o 6º episódio da 3ª temporada, ele chama Odiados pela Nação. Esse episódio vai ter como base de fundo da história que existe uma queda das abelhas, algo que realmente acontece. Só que para substituir essa queda das abelhas, é colocado como se fosse robôs abelhas. E nisso, esses robôs vão ser hackeados e vão começar a assassinar algumas pessoas. Tá, nada mais do episódio que não perde a graça. Mas o que é interessante a gente pensar? A gente pensar em como que essa relação com as máquinas são dadas, a gente pensar nessa questão de pano de fundo, que é esse descaso ecológico, esse desequilíbrio ambiental, como é que as pessoas lidam com as redes sociais e de como que isso pode afetar e muito a sociedade. É interessante a gente pensar nesse ponto. O próximo episódio que eu vou recomendar, ele chama Hino Nacional, é o primeiro episódio da 1ª temporada e ele é
um pouco perturbador. O que acontece? Na história, a princesa do Reino Unido é sequestrada, e esse grupo que sequestrou, eles colocam que só iam libertar a princesa caso o primeiro-ministro do Reino Unido fizesse relações sexuais com um porco em uma televisão ao vivo, para todo mundo assistir. O episódio vai fazer a gente refletir sobre como é que a gente lida com as informações e de como é que, às vezes, escândalos muito grandes fazem a gente esquecer do que se passa por trás, do que está acontecendo ao mesmo tempo. A gente fica tão focado como, por exemplo, alguma notícia que a gente acaba esquecendo medidas políticas que estão sendo tomadas. Isso é interessante desse episódio, eu recomendo muito. E o último episódio que eu vou recomendar aqui, ele é o segundo episódio da terceira temporada, ele chama Urso Branco. Esse episódio, basicamente, vai ser uma mulher que acorda, e assim que ela acorda, ela se vê perseguida, e nessa perseguição, todo mundo fica filmando. Todo mundo, ela vai sair correndo pela cidade, todo mundo vai estar filmando e ninguém vai fazer nada. É só isso, porque senão perde a graça da gente entender isso. Nisso a gente pode pensar em como é que a sociedade faz de tragédias e espetáculos. A gente pode lembrar, por exemplo, da morte da Eloá, alguns anos atrás, e como é que todo esse sequestro dela foi um espetáculo para a mídia, e como é que a mídia tratou também, vale pensar nesse ponto. Também como que determinados pontos de vista fazem a gente pensar dentro disso. Eu recomendo muito Black Mirror, é uma série bem bacana. É importante a gente verificar a classificação indicativa da série, é muito importante porque alguns episódios são bem pesados, alguns são muito tranquilos, por exemplo, São Junipero é super tranquilo, Hang the DJ, super tranquilo, mas a gente tem alguns episódios que eu acho que são bem gráficos e bem pesados, mas vale a pena assistir, recomendo bastante. E é isso o vídeo de hoje, se vocês gostaram, comentem aqui embaixo, se vocês gostam de Black Mirror, comenta aqui, a gente pode pensar em discutir um episódio específico. E compartilhe com seus amigos, curta o vídeo, me siga nas redes sociais, HorácioBH e Cris Traz Pra Frente. E é isso, se inscreva no canal também. Muito obrigado.